Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Mais um resumo da aula de ontem com os respectivos slides. Hoje temos para abertura um slide em que vemos aqui uma família unida. Vamos ver porque é que eu pus este slide hoje e vamos começar então com a nossa apresentação. E a começar a propósito de algumas pessoas dizerem que já é tarde para usarem aquilo que têm estado a aprender nestas aulas, e então eu trouxe aqui um post que está disponível ao público no Facebook de um senhor chamado Carlos Lopes, talvez alguns de vocês conheçam, Tavira, um advogado de Tavira, que escreveu este post. Velhice. Quero pedir desculpa aos meus avós, tios-avós e outras pessoas conhecidas e de quem muito gostava, e a quem, quando passavam dos 70 anos, os tratava por imbecis, pela minha imbecilidade. Pela minha imbecilidade. Está-se a passar o mesmo comigo e não estou a gostar. Porquê é que eu trago este post? Em relação aos avós, tios-avós e outras pessoas conhecidas de quem muito gostava, como eu refere, por terem morrido, como ele diz, gostava, provavelmente já não estão vivos, por terem morrido, se calhar já não há oportunidade de fazer nada. E porquê é que fez então Carlos Lopes? Alertou para as pessoas não fazerem o mesmo que ele fez. Ou seja, nós vamos sempre a tempo de mostrar ao mundo como é melhor fazer diferente, foi o que Carlos Lopes fez, e de fazer mesmo diferente, porque continuamos a interagir com pessoas diferentes de nós, continuamos a interagir com crianças e, portanto, é sempre útil aquilo que a gente aprende nestas aulas, para além de ser possível indicar maneiras de nos relacionarmos melhores com quem quer que seja. Nós estamos a falar de dar sugestões de como conseguir que as crianças aceitem os limites, as regras que nós achamos que são melhores para elas. Mas uma pergunta pertinente sobre estas sugestões é: será que elas garantem o bom comportamento das crianças? Bem, garantir não garantem, mas facilitar, sim, facilitam. Mas é apenas isso. Pois, na verdade, o bom comportamento, nem os adultos conseguem comportar-se bem. Eu vou trazer aqui o exemplo de São Paulo, por exemplo. Nem São Paulo conseguia. Um santo, era santo e não conseguia. E trago aqui a prova. Na Carta aos Romanos, São Paulo, no 7,15, São Paulo começa por dizer: pois o que realizo não compreendo. Portanto, ele começa por dizer que não percebe porque é que isto acontece. Isto que vai dizer a seguir. Não é o que eu quero, aquilo que pratico. Portanto, aquilo que ele deseja fazer, que acha que é melhor, ele não consegue praticar. Mas pior, mas aquilo que eu odeio é o que faço. É aquilo que não gosta, é aquilo que ele faz. Isto diz-nos São Paulo na Carta aos Romanos. Podíamos pensar que ele iria avançar a partir. Não, não, não. Ele acha que ainda não foi suficientemente claro e vai continuar. Vai dizer: pois o querer está ao meu alcance. Quer dizer que está a desejar, querer as coisas. Bom, isso qualquer um de nós é capaz de fazer. Realizar o bem é que não. Isto é que não está ao alcance dele. Ele não consegue realizar o bem. E ainda enfatiza ainda mais. Não é o bem que quero que faço, não é o bem que deseja que eu faço, mas o mal que não quero é esse que eu pratico. Portanto, ele pratica o mal que não quer. E o bem não faz. Portanto, isto é um santo, testemunho de um santo, a dizer que não consegue comportar-se bem, basicamente. Portanto, nós com as crianças não temos. Se os adultos não conseguem fazer isto, as crianças ainda menos. Uma nota só de que esta citação foi tirada da Carta aos Romanos, São Paulo, e isto é do volume da Bíblia, o volume 2, traduzido por Frederico Lourenço, com a tradução, apresentação e notas dele, portanto, da Quetzal. Portanto, foi daí que foi tirado. Mas se forem a outras Bíblias, o texto poderá ser um bocadinho diferente, mas a ideia está lá toda. É o 7,15, o 7,18 e o 7,19, para a vossa referência. Mas não só. Há outra pessoa, outro poeta da antiguidade, Ovídio, que diz uma coisa semelhante. Mas uma força inédita arrasta-me à revelia. Portanto, isto quer dizer que há qualquer coisa que faz contra a vontade dele. E o que é? O desejo aconselha uma coisa, a razão outra. As tentações, estamos aqui a falar de, digamos, as tentações, não é? E o que é que acontece? Vejo o que é melhor e aprovo, diz Ovídio, mas sigo o que é pior. Portanto, mais um testemunho de um adulto
que se vê a braços com esta problemática de não conseguir comportar-se bem. Isto é do livro Metamorfoses, do livro, isto é de uma edição dos livros Cotovia, da tradução de Paulo Farmhouse Alberto. Mas, noutras traduções, o texto também não é muito diferente. A ideia não é todo, é a mesma ideia. Portanto, não nos desiludamos com as crianças por aquilo que nem os adultos conseguem sempre fazer, nem sequer os santos. Não quer dizer que a gente deixe que as crianças fazer tudo o que quiserem, tal como não deixamos os adultos fazerem tudo o que quiserem. Temos que ir insistindo sempre para que se comportem adequadamente, tanto crianças como adultos. Mas não nos iludamos, porque faz parte da natureza humana, como mostram estes dois testemunhos de duas tradições completamente diferentes, e como reconhecem essa dificuldade. Mas há um cuidado a ter. É que para que as regras familiares funcionem bem, nós queremos garantir, não é? Não conseguimos garantir, mas facilitar que as crianças adotem essas regras. Para que elas funcionem bem, todos, e agora recordo a nossa fotografia, a fotografia que que estava no nosso primeiro slide, todos, a família toda junta, todos precisam de conhecer bem essas regras. Às vezes as crianças não conhecem. Nós pensamos que sim, mas elas não conhecem ou já esqueceram. Entendê-las bem. Uma coisa é conhecer, outra coisa é perceber porquê. Quando elas perguntam, mas porquê é que eu tenho que fazer isto? Obviamente não estão a perceber porquê é que têm. Entendê-las ajuda a que elas adotem, aceitem essas regras e segui-las consistentemente. Todos segui-las consistentemente. Não se pode, por exemplo, uns pais dizerem que não se pode ter telemóveis à mesa e depois os pais estão com os telemóveis sempre atentos aos telemóveis. Isso não faz sentido porque se a criança for pequena, vai ficar confusa. Afinal, ter telemóveis à mesa é correto ou não é correto? É bom ou é mau? Percebo, eles dizem que é mau, mas depois eles fazem. Se a criança for mais velhinha, começa a perceber que aquilo que os pais dizem não é sério. Não é sério. Nós não queremos que as crianças olhem para nós achando que aquilo que nós dizemos não tem validade, não é verdade? Bom, continuando. Vamos continuar então com as sugestões que estávamos a dar. Portanto, são sugestões que ajudam a estabelecer os limites que as crianças possam aceitar pacificamente e que façam parte da sua vida do dia a dia, porque nós nem sempre estamos presentes e queremos que elas cumpram essas regras mesmo não estando presentes. Nós tínhamos terminado com a sugestão de assegurarmos a atenção da criança e de uma forma adequada de conseguir alcançar esse fim, e vamos passar agora para a seguinte sugestão, que é solicitar as boas intenções da criança. Como? Dando sempre o exemplo com as nossas boas intenções, ou seja, com atos e palavras que mostrem inequivocamente as nossas boas intenções. Atos e palavras. Não serve como antigamente, penso eu, que antigamente, embora, enfim, hoje em dia talvez ainda continue a existir em alguns casos, daqueles pais que dizem que por amor, por exemplo, batem os filhos. Isto não há uma consonância entre as palavras e os atos. Portanto, tem que ser com atos e palavras a mostrar essas boas intenções. Sugestão seguinte: evocar o respeito da criança por nós. Os cuidadores e educadores devem evocar esse respeito. Como? Mostrando o nosso respeito por ela quando se trata das suas necessidades fundamentais e das necessidades que não são fundamentais. Também sim, sempre que for adequado. Não há problema nenhum. Assegurar a cooperação da criança é outra sugestão, começando por cooperarmos nós mesmos com ela, isto é, termos uma atitude colaborativa e não impositiva sobre a criança, assim ensinamos ela a cooperar connosco, e portanto não sendo nem autoritários nem negligentes, que são dois estilos extremos de parentalidade não positiva. Porque há de facto quatro estilos para, enfim, a literatura considera quatro estilos de parentalidade. Isto não serve só para pais, mas para avós, para outras situações onde haja uma hierarquia, alguém que esteja em predomínio, que predomine sobre outras pessoas. Quatro estilos de parentalidade. E quais são eles? O autoritário, autoritativo, permissivo e negligente. Em que é que eles diferem? Diferem
nestas quatro características: o afeto, o respeito, as exigências e as consequências. Vejamos cada um deles muito rapidamente. No autoritário, há pouco afeto. Não é quer dizer que não haja afeto. É pouco, pouco afeto. Respeito, também pouco. Pouco respeito pela opinião das crianças, por respeito pela pessoa, pela dignidade da criança. É curioso porque o autoritário é aquele que mais exige respeito e é o dos que menos, por seu lado, respeita a criança. Exigências elevadíssimas, muito elevadas, e, portanto, com consequências também, muitas vezes, inadequadas até à pessoa que a criança é. Consequências, portanto, que envolvem castigos, punições, que podem chegar, muitas vezes, a ser violentas e serem punições físicas. Portanto, o autoritário tem estas características. O autoritativo é uma versão suave do autoritário. Há muito afeto, é muito afetuoso, há respeito pela dignidade da criança, há respeito pelas opiniões da criança, as exigências continuam a ser elevadas e há consequências para as falhas que as crianças possam ter, os maus comportamentos que possam ter. Essas consequências normalmente não envolvem violência nem punições físicas. O estilo permissivo, é um estilo em que é também muito afetuoso, tal como o autoritativo, muito afetuoso, um elevadíssimo respeito pela pessoa da criança, pela dignidade da criança, pelas opiniões da criança. As exigências é que já não são elevadas, já não são muito altas. E são poucas, não se exige muito das crianças neste estilo, e consequências também são poucas, não se impõem muitas consequências àquilo que a criança faz. Reconhece-se que os erros, chama-se a atenção, mas percebe-se que não houve má intenção e, portanto, não tem que haver sempre um castigo. Portanto, não há castigos no estilo permissivo. E, finalmente, o estilo negligente. O estilo negligente é tudo, é a ausência de tudo. A ausência de afeto, a ausência de respeito, a ausência de exigências e a ausência de consequências. Portanto, quais são os dois piores estilos? O autoritário e o negligente. Mas qual é o pior? É o negligente, sem dúvida nenhuma. O negligente é o que tem, a investigação mostra que é o que dá piores resultados, tem piores consequências para as crianças e mais, é aquele que as crianças menos gostam. Entre um pai autoritário e um pai negligente, as crianças habitualmente preferem o pai autoritário. Num primeiro momento ficam seduzidas pelo pai negligente, mas depois preferem o pai autoritário. Quais são os melhores? Sem dúvida, o autoritativo e o permissivo. Poderá ser o critério de escolha? Na minha opinião, depende da maneira como se vê a criança. Se se vê a criança como alguém que, se não for disciplinado, vai por maus caminhos, e optamos pelo estilo autoritativo. Se acharmos que a criança é naturalmente boa, desde que lhes sejam dadas as condições para um crescimento harmonioso e saudável, um pouco como se faz com, sei lá, uma macieira, que se dá água, dá-se luz, põe-se estacas para crescer direita, mas não vamos exigir da macieira que dê laranjas, mas se dermos as condições, a macieira cresce e dá frutos. O permissivo tem essa perspectiva sobre as crianças. Nós vamos continuar na próxima aula com um pouco mais umas notas, apreciações sobre estes estilos. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado pela vossa atenção. Desejo um bom fim de semana, uma boa semana com saúde, alegria, paz, amor, enfim. Tudo corra pelo melhor. E até para a semana, onde vamos falar de mais uma crónica da Lídia Jorge. Obrigado então e um bom dia para todos.